Que aconteceu já, principalmente ao longo de 2021, sobre as mudanças do ensino médio. Então, só para posicionar vocês, eu acho que vocês já devem até ter lido alguma coisa, ouvido nas lives da secretaria, essa reforma do ensino médio, ela é a nível nacional, né? Então, depois que foi aprovada para todo o país essa reforma, o Estado de São Paulo normatizou, através da deliberação 186, a reestruturação do ensino médio em formação geral básica e itinerários formativos. No primeiro momento foram elencados 10 itinerários, depois teve mais uma sugestão de uma ONG e aí a gente chegou em 11 itinerários que vocês acompanharam, que os alunos fizeram a manifestação de interesse, né? Cada escola, dentro da expectativa da sua comunidade, escolheu aqueles itinerários que os alunos tinham maior interesse, e agora a gente já está numa fase de finalização, inclusive, da aprovação das matrizes curriculares. E aí, feita toda essa parte de escolha, de matriz, nós vamos ter em breve a atribuição de aulas e vamos receber alguns professores que vão estar, alguns não, acho que todos, uma certa segurança, o que eu tenho que trabalhar nesses itinerários. Então, se vocês observarem as matrizes, elas estão organizadas, cada itinerário desse está organizado em componentes. E esses componentes, eles não fogem muito do que o professor tem de formação, do que ele já trabalha, só que ele está organizado de uma outra forma, tendo como finalidade conseguir proporcionar para o estudante que ele direcione a carreira dele dentro daquilo que está alinhado com o projeto de vida. Porque a gente sabe que muitos estudantes, às vezes, têm fracasso escolar, desistem da escola por conta de não encontrar significado naquilo que ele tem que estudar. E, às vezes, aquilo que realmente interessa fica de lado, né? Então, nós sabemos que para algumas profissões determinados conceitos nunca serão usados, né? Então, não é que a gente vai deixar de oferecer, para isso nós temos uma formação geral básica, mas os itinerários proporcionarão a oportunidade do estudante se aprofundar naquilo que ele tem maior interesse, né? Então, nós já tivemos momentos de formação com os diretores, com os supervisores, com os PCNPs, e agora está sendo a vez de vocês. Por quê? Porque o ano que vem é um ano de implementação na rede. A gente já teve ao longo de 2021 as disciplinas que já fazem parte de itinerário, que são aquelas de nova, mas é o ano que vem mesmo que a coisa vai ser diferente. Então vocês têm um papel muito importante nesse processo todo de implementação. Como toda implementação, não importa a esfera em que ela aconteça, sempre a gente vai tendo que fazer ajustes ao longo do processo. E também nós vamos aprendendo juntos, porque é novidade para todo mundo, né? Então, eu e a supervisora externa, nós estamos desde o começo do ano trabalhando com essa questão da implementação do novo ensino médio aqui na nossa diretoria. E a gente está acompanhando e também está à disposição de vocês para apoiá-los no que vocês precisarem, tá? Principalmente vocês podem recorrer primeiro ao supervisor de vocês e depois, se precisar, se o supervisor de vocês acharem necessário, a gente também pode dar um apoio mais direcionado para o que vocês estão precisando. Nós vamos começar o nosso trabalho com muita tranquilidade, tá?
É muito importante dizer para vocês que nós sabemos que não vai ser fácil para ninguém, tá? Mas é muito importante não entrar em desespero. É muito importante não entrar em desespero. Ir com calma, devagar, né? O importante é ir estudando, é ir procurando, não sabe, pergunta, vem aqui, o núcleo está aqui à disposição, tá? Mas a gente sabe também que na hora fica todas as abóboras em cima do caminhão, fica aquilo assim. Depois que o caminhão começa a andar, as abóboras vão se acomodando e vai dando tudo certo. Os itinerários formativos do verão, eles são compostos de unidades curriculares. Como as professoras já mencionaram, as unidades curriculares são semestrais, tá? Tanto na segunda série quanto na terceira série. A diferença é que na segunda série nós teremos apenas 2 unidades curriculares. A unidade curricular 1, que nós estamos mencionando sempre como UC, né? Então a UC1 será no primeiro semestre e a UC2 no segundo semestre da segunda série. Já na terceira série nós teremos 2 unidades curriculares por semestre. Então, tanto a UC3 quanto a UC4 serão desenvolvidas no decorrer do primeiro semestre da terceira série, tá? Mesma coisa, a UC5 e a UC6 vão ocorrer no segundo semestre da terceira série, tá? Essas unidades curriculares, tanto na segunda série quanto na terceira, elas são compostas por 10 aulas semanais, tá? Então, cada unidade curricular terão 10 aulas semanais. Então, dentro dessas unidades curriculares, teremos os componentes. Cada UC de cada itinerário formativo pode ser composto normalmente de 3 componentes a 5 ou até 6. Qual a diferença? As 10 aulas semanais vão permanecer sempre. A diferença é que cada componente pode ser que um tenha 2 aulas semanais, o outro tenha 3 aulas semanais, tá? O que importa é que a soma de todas essas aulas, desses componentes, tem que sempre dar 10 aulas semanais, tá? Então, ou seja, na segunda série, como nós vamos trabalhar apenas uma unidade curricular, nós teremos esse aprofundamento de 10 aulas semanais. Na terceira série, como nós vamos ter 2 unidades curriculares, a soma então dessas 2 unidades, sendo cada uma 10 aulas semanais, nós vamos totalizar 20 aulas. Então o aprofundamento na terceira série é maior, tá bom? Então vamos lá. Dentro desses componentes, então, cada UC vai ter essa quantidade média, normalmente de 3 a 5 componentes, tá? Isso varia de acordo com o itinerário formativo. E dentro desses componentes nós teremos as atividades, tá? Essas atividades nós vamos mencionar um pouco mais aprofundado logo, no documento que o Victor vai apresentar para a gente hoje, tá bom? Então essas atividades ele vai mencionar no documento, que a gente está chamando agora de mapa, tá? Depois ele menciona direitinho os detalhes. E ele vai especificar então essas atividades que cada componente vai ter, tá bom? Basicamente isso. Vamos lá. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, levanta a mão para ir conversando, né? A gente vai, não precisa ficar assim, quietinho, né? Tendo alguma dúvida, não entendeu, pergunta que a gente retoma, tá bom? Então, aqui é só desvendando um itinerário, um exemplo, tá bom? Aqui, meu papel no desenvolvimento sustentável é o nome de um itinerário, e aqui nós temos o nome das UCs desse itinerário, tá? Então, a UC1 é água e energia, o C2, projeto casa sustentável, o C3, cidades e comunidades sustentáveis, o C4, consumo e produção responsáveis, o C5, climatologia, o C6, geolocalização e mobilidade. E aí ele desmembra dentro da primeira UC alguns componentes, que também tem nomes, tá bom?
Então, o componente 1, zoonoses tropicais, que foi até o que a supervisora mencionou. C2, energias limpas. C3, estatística na saúde pública e meio ambiente. E a C4, água solvente natural. Então, percebam, essa UC é composta de 4 componentes. Tá bom? Então, só para entender, o C1 e o C2, o segundo ano. O C3, o C4, o C5, o C6, o terceiro ano. Isso. Só a partir do ano que vem, o terceiro ano, tá, pessoal? O ano que vem não, 2022. Isso. Tem alguma pergunta? Tudo bem? Bom, para quem não me conhece, o Cristiane Nunes, eu pedi até para colocar naquele drive o currículo paulista. Eu conversei com a Márcia e assim, eu pensei em montar PPT e apresentar para vocês trechos desse currículo. Achei melhor apresentar o material inteiro, tá? São 300 páginas, mas assim, deixo claro para vocês que é um material de consulta. Por quê? Vocês vão ter que formar o professor na escola. E só foi relembrando algumas coisas. Nós tivemos lá a Base Nacional Comum Curricular, que é federal, que vem caminhando desde lá da LDB, tá? 96. E aí, nós fizemos, o Estado de São Paulo fez um copia e cola com os anos finais para o ensino médio também, tá? Só que aí, lá na Base Nacional Comum Curricular, nós temos o que fazer. No currículo, nós temos o como fazer. E vai dar dicas para o professor o que precisa ser comum a toda a rede. Então, é importante que o professor estude essa base, esse currículo paulista. Ele precisa conhecer a base, porque é federal, é aquilo que é comum ao Brasil inteiro, mas precisamos saber aqui o que é do estado de São Paulo. E cada escola terá como fazer as adaptações contextualizando a realidade do seu aluno, tá? Até aí, eu acredito que é tranquilo, é fácil, gente, é muito fácil. Eu acredito que vocês já leram esse material, por isso que nós já encaminhamos. Se vocês quiserem abrir o material que está aí para vocês naquele drive lá no grupo da diretoria de ensino, fiquem à vontade para vocês poderem tirar as perguntas, tá? Por quê? Eu entendo que é necessário entender a lógica desse documento. Então, nós temos lá a parte que é comum a todos, né? Que é a Base Nacional Comum Curricular, e está dividido por áreas. Por isso o Murilo está lá acertando, né? Para a gente abrir o documento. Então, nós temos as áreas linguagens e tecnologias, ciências humanas, ciências da natureza e matemática. Isso daqui precisa ficar bem consolidado e articulado com os itinerários formativos. Tá? E no material, no documento fica bem explícito isso. Então, o que precisa ficar claro para vocês? Precisa ficar claro para vocês que a educação é integral, tá? Que tem que mobilizar os processos cognitivos, afetivos e socioemocionais, ok? Para abarcar a educação integral. Além disso, está fundamentado nos 4 pilares da educação. Quais são os 4 pilares? Como que é? Estou escutando. Gente? Vamos, gente. Aprender a fazer, aprender a conviver. O que mais? Faltam 2. Aprender a conviver, aprender a ser, fazer, aprender a aprender. Gente, por que é tão importante? Isso daí, os 4 pilares, tem que ficar embasado para vocês. É fundamental que vocês não se esqueçam disso, porque é isso a base para a educação integral. Vejam que abarcam todas as competências e habilidades desses 4 pilares. E no plano de aula do professor tem que ficar muito claro isso, porque o professor vai fazer um plano de aula. E aí, vocês vão ter que verificar, que é uma das funções do coordenador, além de observar a aula,
verificar o plano de aula dele, que tem que estar fundamentado aí nos 4 pilares. Eu quero mostrar para vocês como fazer a leitura da habilidade. Essa apresentação eu já conversei com vocês, tá? E está falando de tudo que foi feito, a discussão, a escuta com a rede, todo o trabalho para fazer a construção desse currículo, tá? Nas legislações que estão baseadas. Uma das que orientou como fazer os itinerários formativos são as diretrizes curriculares nacionais do ensino médio, tá? Toda a participação da rede. Os PCNs, aí vai ter o professor que vai falar assim para vocês, mas lá tinha os PCNs, por que inventaram isso? Os PCNs tá dando fundamento para esse trabalho, tá? Então, gente, não tem assim nada novo. O que é necessário realmente é conseguir articular tudo isso para que vocês consigam formar o professor lá na sala. Olha só, a gente vai ter muitos códigos. Como a Renata disse, nós temos uma sopa de letrinhas. E aí que pode dar confusão. Então, por exemplo, quando eu tenho aqui, lá em linguagens, observe, eu tenho a competência 1, que é a competência específica da área, certo? Só que aí eu vou ter ensino médio, do 1º ao 3º, LGG, que quer dizer linguagens, 101. E agora? O que será que é esse 101? Será que a gente tem 100 habilidades antes? O que vocês acham? O que vocês imaginam? Eu sei que está chovendo, está frio. Chega a ouvir o grilo aqui, viu? Então, eu quero ouvir vocês. É complicado. O que vocês imaginam? Falem uma hipótese aí. Por que foi 101? Por que será? Então, eu também pensei a mesma coisa. Não é. Olha como eles são danadinhos. Eles colocaram assim, o 1 para indicar a competência 1. Então, o primeiro número que vem na habilidade é para indicar a competência. Então, você vai ter competência LGG 204, 205, 304, 306. Por quê? O 204 está ligado à competência 2. Então, o professor, não precisa, vocês não vão precisar procurar qual competência que está articulada. Ele já está dando pronto. Isso é bacana. Isso favorece o nosso trabalho. E a gente tem, então, 101 por quê? Porque está ligado à competência 1 e à habilidade 1. E se você ver o verbo, que é o processo cognitivo, compreender, bate, tudo bem? E aí, essa habilidade abarca as disciplinas, os componentes curriculares, arte, educação física e na língua portuguesa e língua inglesa. E já indica qual é o objeto de conhecimento que ele vai trabalhar. Dúvidas? Tranquilo? Então, isso vai acontecer em ciências da natureza, linguagens, ciências humanas e matemática. Ok? Aí, descendo. Sim, essa habilidade é específica de linguagem, é isso? Específica de linguagens. Por isso, LGG. Aí tem os códigos. Vamos descer para mostrar o organizador de cada área, para vocês verem. Tá indicando, detalhe, gente. Língua portuguesa tem habilidade específica de língua portuguesa, tá? Língua portuguesa e matemática tem habilidade específica do componente. Nas demais áreas, nós vamos ter as habilidades dentro da área, porque tem do 1º ao 3º ano para trabalhar, assim como a língua portuguesa também tem do 1º ao 3º ano. Tranquilo, gente? Matemática e português tem a específica. Tem a específica, ok? Daí descendo, mas a gente tem a habilidade de língua portuguesa que trabalha nas linguagens. Então imagine assim, a gente tem um círculo, dentro desse círculo da área, a gente vai ter as componentes curriculares, tá? E na exceção de matemática e língua portuguesa, elas têm específicos, separadinhos, mas que articulam com esse grande círculo. Então, nós vamos ter LGG da parte de linguagens, com os
os componentes, e nós temos as práticas também de ensino. Pode descer para a gente ir lá para as outras áreas. Só acho que mostrando mais uma área, acho que vai ficar claro para vocês. Ainda a língua portuguesa, olha lá, matemática. Pode descer para mostrar só o organizador. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Ensino médio, do primeiro ao terceiro, mate 106. Mesmo princípio. Primeiro número está ligado à competência específica de matemática. Segundo número, aí a gente tem o 06, que é o número da habilidade. E aí a gente tem quais são os objetos de conhecimento, que são os conteúdos que precisam ser trabalhados, tá? Gente, ficou claro isso? Eu sei que vão surgir muitas dúvidas, nós estamos aqui à disposição para tirar as dúvidas, mas vocês precisam sair com essa parte muito claro, porque realmente, como a professora disse, eu imaginei que tinha, por exemplo, matemática. Quando eu me deparei com 503 aqui, olha, eu falei, gente, será que tem 502 habilidades? Como que nós vamos trabalhar com tanta habilidade? Que com certeza poderá ser a dúvida lá na escola, tá ok? Bom, aí eu acho que nós podemos sair para o itinerário formativo. Ó, itinerário formativo. Vamos pegar de ciências humanas, ciência da natureza, quer dizer, que houve muita modificação lá nos anos... Sim. Por que não as habilidades que tem uma letra no final? Isso, porque essa habilidade, lembra quando eu falei que foi copia e cola da BNCC? Na hora que transporta, por exemplo, lá em língua portuguesa, tem A, B e C, não é assim? Porque lá na BNCC é uma habilidade única, na hora que eles passaram para o currículo paulista, eles desmembraram, para ficar mais fácil para trabalhar. Por isso que tem o final. Eu acho que acontece isso em língua portuguesa, certeza, não tenho certeza matemática também. Matemática também acontece, né? Então, é a mesma habilidade que está lá na base nacional como curricular, mas eles desmembraram para facilitar o trabalho e para não ficar tão grande também. Porque, vejam, voltando lá em habilidade, a gente tem o processo cognitivo, certo? Que é o verbo que vai indicar, o objeto de conhecimento e o contexto. Então, sempre habilidade, aqui no currículo está dividido em 3 partes. Isso também tem que ficar claro para vocês. E como que eu articulo? O professor vai falar, como que eu vou conseguir articular uma habilidade com a outra habilidade? De repente, ele não enxerga no material. Descobri, gente, até esqueci de comentar com o núcleo. Pelo objeto de conhecimento. Vocês vão verificar o objeto de conhecimento, tá? Que você consegue articular. Então, o verbo não precisa ser o mesmo, mas o objeto de conhecimento sendo o mesmo, você vai estar articulando as habilidades. Ok? Outro detalhe. Ai, meu Deus, esqueci lá. Marli. Eu lembrei o nome do autor e não lembrei da Marli. Veio primeiro. Taxonomia de Bloom. Esse material é fundamentado em taxonomia de Bloom. Aquele triângulo também precisa estar na cabecinha de vocês, os processos cognitivos. Tá ok? Da taxonomia de Bloom. Tá? Bom, vamos ver o quadro então. Olha lá, faz só um pouquinho. O Vitor vai falar dos 4 eixos estruturantes, tá? Do material dos itinerários formativos. Eu nem vou citar, um deles é processos criativos. Processos criativos está no material lá dos anos finais, então é uma continuidade, ok? Dos anos finais do ensino médio. Aí ele vai falar sobre processos criativos, dos eixos estruturantes. Pode descer. Olha lá, mediação, intervenção social, empreendedorismo. Esses são os eixos estruturantes. Também precisa ficar claro para vocês, dentro dos itinerários formativos, os eixos estruturantes é que vão dar, como o próprio nome diz, estrutura para o conhecimento do aluno. Pode subir mais um pouquinho para a gente pegar o quadro organizador. Aqui, ó. Isso também precisa ficar bem claro. Olha o que está escrito em cima, ó.
habilidades relacionadas às competências gerais, eixo estruturante. Então, eu tenho o eixo investigação científica, lembram-se que são 4, tá? Aí, eu vou ter ensino médio. O que quer dizer esse IF? Itinerário formativo. CG. Isso, competências gerais. 01 é o mundo. Aí, essa habilidade vai conversar com a habilidade do itinerário formativo de ciências da natureza. 01. E aí, a gente tem toda a metodologia para trabalhar. Ficou claro? Eu acho que vai precisar de uma tabelinha, porque são vários códigos, tá? Eu não fiz a tabela para vocês, porque eu queria que vocês vissem o material. Tudo bem? Aqui, pode descer para a gente verificar. Lá de outro itinerário formativo. Olha aqui, ó. Processo criativo, tá? Competência geral, mesmo esquema também, não há mudança dentro dos eixos. Tudo bem? Aí desce para a gente pegar um outro organizador. Alguma pergunta, gente? As siglas EMF. Ó, então você tem ensino médio, EM, itinerário formativo, daí competência geral e 11. Isso, CG competência geral, tá? Então, quando você verificar o itinerário formativo, você vai apresentar competência geral, tanto competência geral quanto da área. Vão ter esses 2 códigos. Gente, das outras disciplinas é a mesma, componentes curriculares, né, que agora são componentes curriculares, é o mesmo processo. No material tem um código e com todas as setinhas indicando, que eu queria mostrar para vocês no quadro organizador. Dúvidas? Muito. Várias, né? Que aí, como... Depois que a coisa começa a andar, Isso. vai ver isso. Eu acho que vocês querem ver mais um quadro ou está bom? Mais um? Então vamos lá. Aqui, ó, vamos ver esse aqui. Não sei se, mas para um plus para vocês. Olha lá, a gente tem ensino médio, itinerário formativo, competências gerais. Daí vem habilidade específica, não está formação técnica e profissional? Então tá lá, ensino médio, itinerário formativo, técnico e profissional. Esse outro código. E aí tem a metodologia. Então vejam que já está tudo articulado para depois vocês vão receber o Murilo. O Vitor vai explicar para vocês um mapa que aí vai se materializar o que está aqui escrito. Tudo bem? Alguma pergunta, gente? Então, chamo o Vitor. Cris, agora eu vou fazer uma chamada oral aqui. Eu tenho coordenador IF LGG 358. É brincadeira, fica tranquilo. Vai acelerar o coração, não. Então, para quem não me conhece, eu sou o Vitor, bom dia a todos. Eu estou deixando o Murilo, o meu PPT aqui, que é muita coisa, e aí se der problema aí, eu vou aqui, tá, Tereza? Então, olha, primeiro, dizer para vocês, reiterar, na verdade, com vocês, acalmem-se, tá? Tranquilizem-se. Tudo que é movimento novo na educação gera também ansiedade, e além da ansiedade, uma série de questões e questionamentos aí que vocês vão se fazer ao longo do período de implementação. Então fiquem tranquilos. Eu vou pedir gentilmente que os meus colegas aí observem o horário, por favor, porque eu não quero passar dos meus 10 minutos. Até porque eu tenho uma tendência muito clara a passar, tá? Então me ajudem. Bom, eu vou apresentar para vocês basicamente esse mapa. Não confundem com aquele mapa que existia alguns anos atrás, que era a matriz de avaliação processual. Lá ele estabelecia quais eram os conteúdos, ou como a Cris gosta de dizer, objeto do conhecimento,
e quais habilidades conversavam com aquele objeto de conhecimento. Não é isso. O mapa é um material de apoio ao planejamento e práticas do aprofundamento para os professores, especificamente no que se refere ao itinerário formativo e também às unidades curriculares. A Ana falou muito bem, explicou muito bem qual é a estrutura, e eu não vou me apegar nisso, até porque vai ficar repetitivo demais. Mas a intenção básica desse material é orientar a prática pedagógica para o uso das metodologias integradoras, ou seja, nós estamos falando de um trabalho integrador, né? Não se pensa mais as áreas de conhecimento, até porque tudo vem levando a essa questão da integração, mas não se pensa mais as áreas de conhecimento isoladas. No entanto, a ideia é que faça uma conversa clara e objetiva entre os componentes. A ideia central também é trazer aí as competências gerais e habilidades dos eixos estruturantes, que a Cris também já falou um pouquinho. Pode seguir aí, Murilinho. Então, para ficar mais fácil de digerir, hoje, nós separamos essa mapa em duas funções principais. A primeira delas, Murilo, muito obrigado, é bonito isso, né? Que fica... Eu vou falando e o negócio vai aparecendo, é genial. A primeira função é integrar. Mas aí é integrar o que, Murilo? Qual é a função? Integrar os eixos estruturantes. Vamos levar em consideração que os eixos estruturantes, eles precisam ficar muito claros em termos da sua numeração. A Cris falou, deu um exemplo lá de uma habilidade que estava assim: EM, ensino médio, IF, itinerário formativo, LGG, que é a de linguagens, e 01, por exemplo. E o que representa esse 01 em termos de mapa? Murilinho, passa para mim, querido. Que maravilha. Ó, o primeiro eixo estruturante, investigação científica, ele vai aparecer em numeração de 01 a 03. Então, voltando lá. EM, IF, EM, ensino médio, IF, itinerário formativo, LGG, linguagens, 01. Então, eu já entendo que ele parte do princípio do conjunto de pertencimento àquele eixo estruturante. Beleza aí ou não? Vocês falam que sim, porque eu achar que está tudo bem. A próxima, por favor. Então, processo criativo, de 4 a 06. Próximo, Murilinho. Mediação e intervenção sociocultural, de 7 a 9. E o empreendedorismo, de 10 a 12. É importante deixar muito claro que muitas vezes você vai ter a definição da habilidade, né, do itinerário formativo, lá no 01. Mas ela pode, de certa forma, conversar com o 04. E aí vocês vão fazendo essa adaptação, entendendo qual é a logística daquela habilidade, naquele itinerário formativo, dentro daquela unidade curricular e específica no seu componente curricular, no seu componente da unidade curricular. Isso é uma sopa de letras, né, Cris Nunes? E aí, o que ele vai integrar? Primeiro, os eixos estruturantes, os 4, com as habilidades gerais e habilidades, as competências gerais e as habilidades específicas. Então, a ideia é fazer essa conversa, fazer esse diálogo claro e que o aluno entenda que aquele itinerário formativo, ele pertence a uma estrutura, não é simples e puramente qualquer coisa ou qualquer habilidade, tá? Vamos lá, Murilinho. Essa é a primeira função. Ficou clara a primeira função, gente? Eu acho que sim. A segunda função, por favor, ele tem que apresentar. E ele vai apresentar o quê? Ele vai apresentar as sequências didáticas por componente. É bom a gente explicar muito claramente isso, porque o que vai ficar muito claro é que cada componente de cada unidade curricular vai apresentar um mapa. Então, ninguém vai correr e falar, vou ter que fazer todo um processo, viu, Rogério? Vou ter que fazer de tecnologia e vai dar um trabalho. Não, esse material virá pronto. Hoje, nós temos dois exemplos de itinerários formativos, é isso, Ana? Já prontos.
A ideia é que ano que vem nós tenhamos todo esse material já constituído. Então, não vai criar, o professor não vai ficar maluco, tem que criar uma série de coisas, né? O start já virá a partir desse documento. Então, as sequências didáticas por componente, elas serão norteadoras para o processo formativo do professor, que inclusive você, gestor pedagógico, é o responsável, né? E o professor, inclusive, vai ter uma base para conseguir adaptar as suas atividades, tá? Vamos lá, Murilo. Então, o que é que as sequências didáticas vão apresentar para a gente de maneira muito clara e objetiva? Aqueles itens que já são cruciais para o processo formativo, para o processo construtivo de uma avaliação, ou de um processo, ou de uma aula, ou uma sequência didática. Quais são os itens? Introdução, vamos lá, Murilo. Desenvolvimento e, por fim, a sistematização e o fechamento. Esses 3 campos não são novos para a gente. Para quem está na educação há muito tempo sabe que quando você vai montar uma aula simplesmente, esses 3 campos precisam ser contemplados, né? Então isso não é novidade. É só interessante que a gente faça deixe muito claro quais são os 3 itens e, inclusive, eles têm períodos semanais para serem trabalhados, de acordo com o itinerário formativo. Então, além da sequência didática, ele apresenta 5 atividades integradas, totalizando 20 semanas. Então, cada unidade curricular, com seus componentes, irá apresentar um mapa com sequências didáticas e 5 sugestões de atividades integradas, para que o professor já saiba como fazer e que ele tenha já um embasamento para o processo de construção de novas atividades, como de adaptação das atividades que já serão disponibilizadas para todos nós. Eu acho que é isso, Murilo. O meu tempo, cadê a Sandra? 2 minutos. 2 minutos. Tem mais alguma coisa, Murilo, que eu possa falar aqui? Não. Então aqui, para ficar bem claro, né? Porque eu falo rápido demais, cadê meu amigo Daniel? Não vejo. Daniel. Então, o Daniel, já no processo de formação do núcleo pedagógico, nós tivemos que preparar de maneira muito clara e objetiva um exemplo de mapa, né, de material de apoio. E o Daniel vai ser o responsável aqui para nos falar exatamente como isso se deu e como isso se aplica de maneira clara e objetiva no documento. É isso, Daniel? Querido, seja muito bem-vindo, viu, Daniel? Tá bom, bom dia aos presentes, né? Vossa Excelência Vitor, né? Uma ótima explanação aí. Eu vou explicar mais ou menos como é que o professor vai conceber aí esse material. Principalmente, ele não vai trazer grandes alterações ou grandes mudanças, ele apenas vai adaptar, assim como eu fiz a adaptação aqui do material que veio da CEDU, né? Esse itinerário, meu papel de desenvolvimento sustentável, né? Ele vinha com a ideia de energia limpa no componente 2, né? E vinha com uma situação de aprendizagem, um plano de aula estabelecido a partir da energia eólica. Mas a gente sabe que os itinerários formativos eles veio aí para contextualizar melhor a realidade da escola, a realidade da região onde nós estamos inseridos. Aí a gente começou a repetir quais energias limpas nós podemos contemplar aqui onde nós estamos, né? Nós temos aqui uma importante hidrelétrica, para quem não sabe, né? Que é a energia limpa. E só recapitulando um pouco, energia limpa não é aquelas que é isento de impacto ambiental, mas é aquela que não emite poluentes à atmosfera, principalmente combustíveis fósseis, né? E aí a gente tem uma importante hidrelétrica aí, que é abastecida pelo reservatório Minas. E aí, pode passar, nós identificamos aí as habilidades pertinentes, os eixos estruturantes que mais estão correlacionados a essa atividade. E aí nós começamos aí com uma sensibilização lá com um documentário, que é um documentário Entre Rios, que ele mostra a história da urbanização no estado de São Paulo, né?
Sabemos aí que para ter esse processo de urbanização e industrialização, a gente precisa e precisou de energia elétrica e por isso foi construído várias usinas hidrelétricas no interior, principalmente essa que nós temos aí na nossa região, né? Embora a usina de Henriborg esteja lá no litoral, lá em Cubatão, ela não pode ser dissociada da região que nós estamos. Por quê? Lembre-se que esse itinerário formativo de ciências da natureza, né, e matemática. Então, para termos energia elétrica, precisamos de energia potencial, de reservatório, que é o que nós temos aí na nossa região. Para movimentar as turbinas, que está lá na usina de Henriborg, e aí fazer a geração de energia. Né? Então, nós podemos também contemplar, dentro da ciência da natureza, outras potencialidades envolvidas aí na geração hidroenergética, por meio dos reservatórios, que é o abastecimento público, controle de enchentes, além da geração de energia, práticas de pesca e lazer. Aí pode passar. Aí o professor ele pode também desenvolver atividades ou projetos voltados aí para a geração de energia, contemplando aí essa parte física da disciplina de física na geração de energia, né? Que é a energia que faz essa conversão da força mecânica, né? Que é a água que passa pelas turbinas em energia elétrica. Também contempla os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Como uma fonte de baixa emissão de gás carbônico, né? E mais adiante, nós vamos contemplar aí o desenvolvimento desse plano de aula aí, né? Em meio a várias situações de aprendizagem que pode ser contempladas, um projetinho aí de um moinho a fio d'água aí que pode ser desenvolvido. Isso daqui são tudo que a gente está apresentando aqui são sugestões, ideias. O professor ele pode desenvolver uma maquete de hidrelétrica, ele pode fazer aí um moinho de água, no qual esboça aí a geração de energia, o sistema de conversão aí de energia mecânica para energia elétrica. Ele pode também contemplar outras fontes energéticas que às vezes está disseminado em determinados locais. Nós sabemos aí que o uso da energia solar já tem se popularizado bastante para uso doméstico, então também pode desenvolver ideias. O importante é entender que o que nós temos aí no material da CESUC é para se adaptar e não mudar totalmente a concepção. Lembre-se que a gente manteve a essência do material que veio aí da CESUC, e o que nós fizemos é uma adaptação para o contexto regional e para o contexto da realidade que é mais pertinente ali na sala de aula. Né? As propostas avaliativas também o professor pode estabelecer a partir do projeto, uma formação de portfólios ou da forma que for mais pertinente à condução dessa proposta aí de atividade. Então aí foi um resumo para vocês entenderem como esse mapa, né, com esse material, a gente pode adaptá-lo às especificidades aí que nós temos aí em cada escola, e ver que aí não é tão difícil de fazer isso, né? É só um trabalho assim, de reflexão, de pesquisa, que a gente consegue desenvolver algo bastante legal para os nossos alunos. Para o preenchimento deste documento, é necessário o professor observar a mapa, que tem 99 páginas. Ali, ele vai observar o componente curricular. Nesse caso, o componente curricular número 1, Tradições e Heranças Culturais, tem os seguintes componentes: tradições culturais, práticas corporais de lutas, heranças culturais, ressignificando a formação do povo brasileiro, diálogos com a literatura,
a cultura em contexto e a cultura e seus sentimentos. Observe que o professor precisa escolher um componente curricular, no caso, o professor ou o PC que irá decidir isso com você. Escolhido o componente curricular, você deve olhar no mapa quais as competências e habilidades da formação geral básica a serem aprofundadas. Provavelmente haverá entre 4 e 5 competências. Escolha as competências que você queira colocar aí neste plano. A seguir, no quadradinho de baixo, você observará que temos os eixos estruturantes e suas habilidades. Esses eixos estruturantes são compostos por 4 itens. Observe quantos eixos este componente curricular comporta e também acrescente aqui. Na verdade, você vai desenvolver a habilidade de copiar e colar da mapa até este documento. Escolhida os eixos estruturantes, você deve também observar a atividade que você vai querer colocar neste plano. Esta atividade pode ser adaptada conforme a necessidade da sua classe e da sua escola. A seguir, tem também o desenvolvimento. Na mapa também tem o desenvolvimento. Ali você pode também copiar e colar e fazer as adaptações que acharem pertinentes ao tema. Da mesma forma, temos a sistematização e o fechamento e, por fim, a avaliação. Agora a gente vai fazer a socialização, correto? Um de cada grupo, rapidamente, vem aqui na frente, para mostrar o respeito, qual é a sua, eu vou apresentar aqui para vocês o que a gente tirou lá no grupo, tá bom? Então, nós ficamos com o componente 3, que se chama Estatística na Saúde Pública e Meio Ambiente. A gente fez o preenchimento aqui, a mão fez o preenchimento também no computador, tá bom? Então, como competência, habilidade de formação geral básica, nós encontramos aqui no documento a competência 2 e a competência 4. A competência 2, sistematização, que propor e investigar os desafios do mundo contemporâneo, fazendo uma análise dos problemas sociais, articulando com as linguagens próprias da matemática, tá bom? Então, essa é a competência 2. E a competência 4, compreender e utilizar com flexibilidade e precisão os diferentes registros da matemática, dados estatísticos, tabelas, tá bom? Então, a gente tem como competência habilidade, competências e habilidades 2 e 4, tá bom? Aí a segunda parte, que são eixos estruturantes e suas habilidades, também é fácil de encontrar no documento, e a gente encontra como eixo estruturante de habilidade, aqui nas informações gerais já é citado, e também na parte de baixo a gente já encontra o nome certinho do eixo estruturante. Desse componente 3, o eixo estruturante é investigação científica e mediação e intervenção social. Nas próprias investigações, nas informações gerais, disseram um pouquinho como isso vai ser trabalhado no componente. E aí a gente tem as habilidades, que é sempre um monte de código, que também a gente consegue encontrar facilmente aqui no texto. Vou citar rapidamente quais são as habilidades que são construir e interpretar tabelas e gráficos, interpretar e comparar conjuntos de dados estatísticos, utilizar informações e conhecimentos, ideias resultantes de investigações científicas, selecionar e sistematizar com base em estudos e pesquisas bibliográficas com fontes confiáveis informações para a contribuição de matemática na explicação dos fenômenos da natureza e sociais. Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificar e explicar questões socioculturais e ambientais. A gente tem habilidades específicas da matemática, de ciências e também habilidades gerais, tá? Intercalando as habilidades, que são essas que a gente elencou no início, tá bom? A atividade, nós tínhamos 5 propostas de atividade, o grupo escolheu a atividade número 1, tá bom? No texto a gente consegue identificar facilmente a introdução, o desenvolvimento, a sistematização e fechamento. Essa atividade número 1 que nós escolhemos não tem uma avaliação final e a avaliação fica com essa reflexão contínua para as etapas das próximas atividades, tá bom?
disposição, nós colocamos que o professor faça uma pergunta disparadora para a sala e o tema é saúde pública. Então, pergunta disparadora, nessa pergunta já começa a levantar hipóteses a respeito do tema que é a saúde pública e provoca ali naquele momento a mobilização da sala. A partir dessa mobilização, propor um desafio de lógica, que é falar sobre a taxa de mortalidade de uma determinada região, de um determinado caso, estudo de caso, tá bom? Aí o estudante vai ler, interpretar, criar uma tabela e levantar dados no formato de tabela, tá bom? Desenvolvimento. Aí são duas etapas desse desenvolvimento. No primeiro momento, vai criar um mapa mental sobre a saúde coletiva com todos esses dados que foram levantados nesse desafio da lógica, tá bom? Segundo momento, vai digitalizar esse mapa e aí entre as professoras, nós falamos das plataformas que a gente tem, então a gente consegue criar esse mapa mental, por exemplo, no Canvas, que é uma plataforma que está se utilizando bastante. E aí, no terceiro momento, vai fazer uma curadoria, que é preparar um artigo científico com pesquisa bibliográfica a partir daqueles dados que a gente trabalhou no desafio de lógica e também no mapa mental. Aí a gente tem a sistematização e fechamento, que é essa terceira parte, também com a proposta que está aqui no documento, e a proposta é criar um vídeo para divulgar os saberes e o conhecimento adquirido nesse processo. E comparar a produção do vídeo com os mapas criados anteriormente. É isso. Pessoal, cada um tem 5 minutinhos para falar, tá? E ela, perfeito, dentro do tempo dela. Qual é o próximo grupo? Quem quer? Quem quer? Eu escolho. Vamos lá? Como todos fizeram, nós tivemos como base esse mapa para fazer o preenchimento do documento que está inserido nesse computador. E aí o nosso tema é práticas corporais de lutas, heranças culturais. As competências e habilidades que a gente já observou hoje através do relato das meninas aqui, nós tiramos daqui, né? Então tá de fácil localização, então vai ser bem legal a gente poder mostrar para o professor que tudo que eles precisarem estar aqui dentro, não vão reinventar nada, né? Deixá-los bem tranquilos, nós tiramos daqui. O eixo estruturante, suas habilidades e investigação científica. Nós pegamos o código do mapa também, tá? O que nós pensamos como atividade, a partir do momento que nós tivemos que desenvolver práticas corporais de lutas, heranças culturais. Eixo estruturante de investigação científica, atividade 1, introdução. Nós tiramos daqui também, tá? Os estudantes serão mobilizados a refletir sobre a presença das práticas corporais de lutas nas culturas juvenis. Então, toda luta tem uma história, vem de uma cultura, então a gente vai tentar unir a parte interessante do jogo, da luta, que a gente pode levar para o desenvolvimento de um bom condicionamento físico e saúde, e ligar a cultura, tá? Como que vai ser o desenvolvimento dessa atividade? A gente procurou levar o protagonismo, fazer com que eles tivessem prazer em trabalhar aqui, tá? Então, no primeiro momento, nós faríamos um convite para o grupo de capoeira. Normalmente eles eles gostam, né? E é bem interessante, eles se apresentariam na escola. Nós faríamos um convite para um professor de artes marciais para conversar com eles também. E depois, dentro desse desenvolvimento, nós conversaríamos com o professor de arte, professor de história, para, através dessa atividade, desenvolver também os temas voltados à parte mais pedagógica, né? O de arte poderia estar buscando imagens, fazer com que eles desenvolvessem gravuras, e seria assim bem para
animar a brilha turma e todo mundo trabalhar de uma forma bem unida, né? Essa área de conhecimento de ciências humanas. Né? A partir disso, a gente vai para sistematização e fechamento. Aí, nesse momento, a gente já pediu que eles trabalharem um pouquinho, né? Trabalho de pesquisa, em grupo, buscando a relação cultural da prática que aquele grupo de alunos foi escolher, tá? E como seria a avaliação? A avaliação, eles fariam uma apresentação prática, simulando movimentos do tema que eles escolheram e apresentariam na sala. Então, através desse tema, a gente buscou fazer algo assim bem dinâmico e de uma forma que eles gostassem e fossem os protagonistas, tá bom? Obrigada. O próximo pode ser aqui? Pode ser aqui? Pode? Cuidadinho no tempo, tá? Pode ser daqui mesmo? E hoje você demonstra as suas filhas, você, né? Ou então fiquem pé aí, ó. Fiquem pé aí onde vocês estão. Vamos lá, o nosso foi da água. A gente também pegou no material que nós temos aí, né? Como as meninas já disseram, tudo está dentro do mapa, né? Tem aqui as habilidades, né? Analisar, fenômenos. E aí acho que a gente pode falar assim também da parte de desenvolvimento, né? Que é a conversa do. E aí tem o empreendedorismo, tem a atividade, escolheu a atividade 1 também do nosso documento. O professor vai apresentar, né, para o aluno essa unidade curricular, né, porque é o início aí da água solvente universal. Vai fazer algumas perguntas e ver o conhecimento prévio desse aluno, tá? E aí depois a gente vai para o desenvolvimento, né, que é o quê? Separar as salas por grupos de acordo com que eles tenham esse conhecimento para poder trabalhar com eles. Assim como eles trazem, que nem a Cris falou, é aprender a aprender, né? Então, o que eles trazem, a gente continua o desenvolvimento aí com eles. E aí, ali deu uma ideia que a gente já está trabalhando também na escola, né? Que é para fazer a parte aí da sistematização, fechamento e da avaliação também, tá? Para fazer tudo junto, pelo Kahoot, né? Na nossa escola, eu falo da minha também, a gente faz muito com jogos, né? Na sede tem também o Mandaraio, e aí dá para fazer bastante coisinha pelo Kahoot, e a avaliação também dá para fazer pelo Kahoot. Tá bom? É isso, gente. Mais um grupo. Bom dia, eu sou a Patrícia aqui. A nossa aula é de linguagens, tá? Desculpa, só voltar. O componente 1, tradições culturais. Na questão das habilidades, ficamos com as habilidades 01, 04 e 07. Basicamente, elas pedem para reconhecer essa diversidade e a importância da diversidade cultural na formação social, tá? Resumidamente, as três, que não seja só isso, tá bom, gente? Qual foi a proposta? Os eixos estruturantes, investigar e analisar a organização, funcionamentos e efeitos sentidos enunciados dos discursos. Materializar materializados, nas diversas línguas e linguagens. Bom, como é que nós vamos fazer essa questão? Como nós vamos trabalhar aqui? A nossa ideia foi trazer para eles um vídeo
sensibilizando em relação à arte. Então, a música, a dança, qual é o efeito que esses elementos têm em sua vida? Claro que vai ser de forma direcionada, então nós vamos levantar algumas questões. A partir dessas respostas, vamos encaminhá-los para as artes brasileiras. Então, no sentido geral, a música e a dança influenciam na formação social, assim como no país também. Já levamos para o desenvolvimento, depois de reconhecidos, assistidos os vídeos, o desenvolvimento ficaria da seguinte maneira. Desse grupo, dessa sala, grupos iriam ser formados por ordem de preferência, e aí eles vão desenvolver uma pesquisa a partir do que foi desejado por eles, criar uma coreografia e produzir um vídeo. Tá? Eu vou falar aqui para sistematização e avaliação, porque eu vejo como uma coisa só. A sistematização vai ser a gente acompanhar esse trabalho de produção da coreografia, de produção da pesquisa, coreografia e vídeo, e uma vez corrigidos, avaliados, finalizados, eles vão servir de material para um festival, e esse festival vai funcionar como avaliação do trabalho. Tá? Então a avaliação não vai ser formalizada, vai ser a finalização dele que será um festival. Para fugir da questão da prova, a questão de registros escritos mesmo, só isso. Tá? Pequenininho, mas tem que fazer agora. Aí me dói o pescoço para falar. Pessoal, bom dia. Alex, uma investigadora. Bom, o nosso itinerário seria cultura em movimento, diferentes formas de narrar a experiência humana. Ciências humanas, né? Linguagens. Componente foi 4. Diálogos com a literatura. A cultura em contexto. Tinha algumas habilidades para a gente colocar aqui. A 02, que é posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e argumentos. Tínhamos também a 04, reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais. Tínhamos a 52, analisar obras significativas das literaturas brasileiras e de outros países e povos, em especial a portuguesa, a indígena, a africana e a latino-americana, com base em ferramentas da crítica literária. Tínhamos a 54 também, criar obras autorais, em diferentes gêneros e mídias, mediante seleção e apropriação de recursos textuais e expressivos do repertório artístico. Essas eram as habilidades normais. Agora, os eixos estruturantes. Tínhamos o 01, investigar e analisar a organização, o funcionamento e os efeitos de sentido de enunciados e discursos materializados nas diversas línguas e linguagens. E o 04, reconhecer produtos e ou processos criativos por meio de fruição, vivências e reflexão crítica sobre obras ou eventos de diferentes práticas artísticas, culturais e ou corporais. A introdução, ela era bem extensa para o professor, né? Então, nós demos uma compilada aqui e ficou desta forma. Instigar o estudante a refletir sobre a literatura como expressão cultural de um determinado contexto a partir da problematização da ideia de cânone literário, realizando uma leitura disparadora numa perspectiva não hegemônica sobre literatura e cultura, como a indígena ou afro-brasileira. Como que nós vamos
fazer isso? Nós vamos utilizar algumas perguntas norteadoras para o debate sobre as relações que podemos fazer entre a literatura e a cultura. Tais como, né? Como uma obra literária pode retratar elementos de uma determinada cultura? Podemos dissociar o que é cultural do que é ficcional no texto literário? O que é cânone literário? Como ele é definido? Dividiremos a turma em grupos para o trabalho colaborativo de pesquisas de obras. E de obras literárias para contextualização histórica. Alertaremos e orientaremos os estudantes sobre alguns estereótipos na literatura canônica, sobretudo no que diz respeito às figuras dos indígenas e africanos. E aí, para finalizar, os estudantes deverão registrar suas descobertas em um mural coletivo, produzido na sala de aula e fixado na sala de aula também. E para encerrar os estudos realizados nessa primeira atividade integrada, vamos mobilizar os conhecimentos adquiridos pelos estudantes, bem como suas análises sobre possíveis diálogos entre literatura e cultura e curadoria de obras literárias para realizar um debate e a avaliação deverá ser processual e privilegiar as pesquisas, os registros, os debates e as interações dos grupos e entre os grupos. E é só isso. Nosso itinerário, meu papel no desenvolvimento sustentável, componente 2, energias limpas, é o professor de física e química que leciona esse componente. Competências e habilidades, analisar e representar com ou sem uso de dispositivos de aplicativos digitais específicos as transformações e conservações de sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões sobre seus comportamentos e situações cotidianas em processos produtivos que priorizam o desenvolvimento sustentável, o uso e conceito dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas. Realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre o funcionamento de geradores, motores elétricos, seus componentes, bobinas, transformadores, pilhas, baterias, dispositivos eletrônicos com base na análise dos processos de transformação e função de energia envolvidos com ou sem uso de dispositivos e aplicativos digitais para corporações que visem a sustentabilidade. Eixos estruturantes de suas habilidades: investigar e analisar situações, problemas e variáveis que interferem na dinâmica econômica da natureza e/ou processos tecnológicos considerando os dados e informações disponíveis em diferentes mídias com ou sem uso de dispositivos e aplicativos digitais. Para iniciar a sequência, fazer a leitura da reportagem Apagão do Amapá expõe fragilidade no fornecimento de energia. A sugestão é que seja organizado em grupos de até 8 integrantes e após a leitura, direcionar os grupos para que façam pesquisas sobre os processos de geração de energia limpa e sustentável e as relações de diferentes matrizes energéticas no Brasil. No desenvolvimento, para fazer a investigação sobre o reconhecimento dos tipos de energia, sobre a energia cinética, potencial gravitacional, elástica e mecânica,
Aí sugere-se que eles façam a construção de um carrinho de fricção. Aprofundamento dos aspectos físicos e tecnológicos sobre a energia cinética, energia potencial, gravitacional, elástica e mecânica. Em seguida, eles teriam que pesquisar tecnologias e seus processos de transformação de energia, sempre relacionando a energia limpa e os tipos de matrizes energéticas. Para a sistematização, para o fechamento dessa atividade, eles teriam que apresentar em formato de laboratório vocacional os resultados das pesquisas que eles fizeram, tanto a pesquisa bibliográfica quanto as impressões que eles tiveram na construção dos carrinhos de fricção. E a avaliação durante todo o processo, né? O envolvimento dele nas pesquisas, nas discussões, na elaboração do carrinho de fricção, na apresentação no laboratório da estação de lotação, né? Nas apresentações que eles fizessem ali. Vamos lá. Bom dia, pessoal. O nosso grupo é composto pela Escola Ismael, pela Escola Maria Pires e eu do Mineiro. O nosso componente é o componente curricular 3, ressignificando a formação do povo brasileiro. A competência pertinente é a 4 e a 2. A 4 fala sobre analisar objetos e vestígios da cultura material e imaterial, de modo a identificar conhecimentos, valores, crenças e práticas que caracterizam a identidade e a diversidade cultural de diferentes sociedades inseridas no tempo e no espaço. E a 2, analisar situações da vida cotidiana, estilo de vida, valores, condutas e etc. O eixo estruturante, investigação científica com habilidade 1 e 2 e heranças culturais da região e do aluno, como processo criativo com habilidade 4 e 7. Tá? Então, durante a atividade, foi proposto aos professores, né, de arte, da sala de leitura, e o professor de história para participar aqui dessa atividade. Então, foi feita a apresentação para os alunos, como exemplo, de danças folclóricas regionais, comidas, autores de diversas regiões. Mas, para a nossa atividade, foi pedido para o aluno a investigação, a pesquisa regional. Né? Quais são os autores que compõem a nossa cultura regional, danças, comidas típicas, tá certo? E, como produto final aqui, nós pedimos a construção de um e-book, e contemplando aí os 4 pilares da educação. Né? Para contemplar os 4 pilares da educação, temos que trazer o protagonismo do aluno aqui, certo? E para isso foi solicitado a... Posso tirar um pouquinho? Está longe. Foi solicitado aos alunos a construção de um e-book. Nesse e-book, ele vai mostrar a pesquisa de um autor de algum destaque ali na região e também a história de vida dele. Então, vai trazer fotos ali, por exemplo, de formatura do Brasil, ou de formatura da mãe, de um irmão que esteja na faculdade. Ele vai construir a história dele. E ao apresentar isso para o grupo, o que vai fazer com que os alunos ali identifiquem, os colegas, puxa, eu esqueci, eu podia ter acrescentado isso aqui ao meu e-book. Olha o meu projeto de vida, né? Para chegar lá, eu preciso fazer esse percurso também. Tá bom? Então, a avaliação é por meio dessa apresentação e depois nós vamos deixar esse material claro.
escola para conhecimento de toda a comunidade. Tá bom? Esse grupo agora? Bom dia, meu grupo está com a professora Lucilira, do Domingos Peixoto, do Brasília Conde e o Clóvis de Luca. Né? Clóvis de Luca e Semira em 2020. Bom, o nosso itinerário foi meu papel no desenvolvimento sustentável e o componente foi zoonoses tropicais. Como competência geral, investigar e analisar os efeitos de programas de infraestrutura e demais serviços básicos, saneamento, energia elétrica, transporte, telecomunicações, cobertura vacinal, atendimento primário à saúde e produção de alimentos, entre outros. E identificar as necessidades locais e ou regionais em relação a esses serviços, a fim de avaliar ou promover ações que contribuam para a melhoria na qualidade de vida e nas condições de saúde da população. O eixo estruturante, investigar e analisar situações problema e variáveis que interferem na dinâmica de fenômenos da natureza ou de processos tecnológicos, considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias, com ou sem uso de dispositivos aplicativos digitais. Nós selecionamos uma atividade sobre a dengue, né? É um tema bem trabalhado na escola, ele é muito, praticamente obrigatório, né, dentro do nosso currículo. Então a gente escolheu trabalhar com esse tema e os alunos, inicialmente, eles vão trabalhar com a produção e análise de estatísticas já prontas. Então, nós escolhemos por quê? Porque já é um tema que você pode trabalhar na sua localidade. Ele não precisa analisar um gráfico do Brasil inteiro para ele chegar numa determinada conclusão. A gente pode trabalhar, por exemplo, a nossa escola, a nossa região, o nosso bairro. Então, para eles é uma coisa muito realista. Né? Então, assim, inicialmente, o professor ele pode abrir a atividade com uma roda de conversa para ele captar os conhecimentos prévios daqueles alunos, né? E o que eles trazem de bagagem do bairro, da comunidade onde eles vivem. Em cima disso, o professor ele pode trabalhar com um apanhado de tirada de dúvidas. Por exemplo, tem dengue, tem a chikungunya, tem o zika, é o mesmo mosquito, não é? E qual a diferença, né? O vírus é o mesmo, é parecido, porque dengue todo mundo conhece. Os outros vieram um pouco mais recente e causa mesmo uma confusão na cabecinha deles entender tudo isso, né? Então, no desenvolvimento, o professor ele pode trabalhar um vídeo, né, um documentário curto que passe para esses alunos qual é a diferença, né? Ele pode trabalhar com análise de um gráfico estatístico sobre a dengue, por exemplo. E o professor também tem a possibilidade de trabalhar algum recurso que ele tem ao seu entorno. Como, por exemplo, se ele tem uma OBS próximo da escola, pode ser feita uma visita, pontos de ônibus, né? Toda escola tem um ponto de ônibus. Então, ele pode verificar se nesse ponto de ônibus tem informativos, se tem alertas para a população que frequenta ou passa constantemente por aquele local. Numa OBS, ele pode verificar como que é feito o alerta, a orientação para a população também que frequenta aquele lugar e que recebe também pessoas com sintomas daquela doença, né? Relatos de pessoas que já foram contaminadas, então para eles entenderem a gravidade da situação e como eles podem também interferir no meio ambiente onde eles estão. Tá? Então é isso, a avaliação é processual, a participação do aluno é importante em todas as etapas e na produção final do que ele escolheu ou que o professor solicitar. Obrigada.
Meu grupo, o itinerário é Cultura em Movimento, diferentes formas de narrar a experiência humana, ciências humanas, sociais e linguagens. A unidade curricular é Tradições e Heranças Culturais, coube a nós falar sobre a cultura e seus sentidos. Então, a competência e habilidade é analisar a formação de territórios e fronteiras em diferentes tempos e espaços, mediante a compreensão das relações de poder que determinam a territorialidades e o papel geopolítico dos Estados e nações. Duas competências: caracterizar a dinâmica das populações e comparar e analisar processos de formação de território. Eixos estruturantes: investigação científica e mediação e intervenção sociocultural. Nesses aqui tem as habilidades para analisar o processo histórico, social e econômico, identificar as situações em que ocorrem conflitos e desequilíbrios. Como é o último componente da unidade curricular, o aluno já traz com ele uma bagagem muito grande sobre esse assunto. Então fica muito fácil da gente provocar um brainstorming aqui no começo da introdução, jogando chuva de ideias, aonde você vai colocar para eles na introdução questões norteadoras e vai buscando isso. Durante o desenvolvimento, a gente pensou em colocar imagens de refugiados, imagens de diferentes condições, países, e que a cultura interfere nesse processo, né, do território, da busca do território, o capital. Então, você joga esses montes de imagens e você vai pegando deles as informações, inclusive dos outros componentes que já passaram, né, em outros momentos. Na sistematização, o que eles vão fazer? Eles vão buscar notícias de jornal, tudo que foi falado a respeito sobre como a cultura interfere, como a cultura, no geral, no processo de construção histórica de um país, de um povo, como que essa cultura está interferindo nisso. E a avaliação final seria um podcast onde o aluno vai e faz todo o apanhado de tudo que ele conseguiu através desse podcast. Pessoal, muito bom o trabalho de vocês. A gente fica feliz de ver, né, o resultado de cada estudo, né? Vocês estão de parabéns. Acredito que no dia 23, 24 e 25 vocês realmente farão um bom trabalho na escola, com os professores, né? E a gente reitera, acalma o professor, né? Nada é novo daquilo que ele já faz, não é? O professor precisa preparar a aula, tem que ter um plano de aula, né? Tem que ter avaliação. E isso daqui está dando um subsídio para ele muito grande, um apoio muito grande para o trabalho dele, né? Então é uma coisa que vem ajudar e não que vem atrapalhar. Vamos para a segunda parte agora, professor Vitor Hugo. Olha, depois de tantas exclamações. Mas não é bonito, né? Tantas falas. Entendeu? Assim, é mais do que feliz. É uma reação física, é prazeroso ver quanto esses PCs nos enchem de orgulho. E de fato, vocês são demais. Assim, o trabalho que vocês vão desempenhar, sem dúvida alguma, vai ser um trabalho muito coerente, muito construtivo para o professor. Isso vai dar também para ele muita tranquilidade. Né? Eu não vou me estender muito a respeito do tema aqui, de práticas de ensino híbrido, porque vocês estão falando, estão vendo sobre o ensino híbrido há muito tempo. Né? Desde que nós tivemos um período pandêmico, nós estamos reformulando e trazendo à tona novas práticas de ensino híbrido. Então, na verdade, aqui, a ideia era só apresentar, por favor, Murilo, era só, desculpa, não quero ficar com desculpa, mas só apresentar, na verdade, aqui, um cardápio de práticas de ensino híbrido que servem de apoio e que
podem estruturar todo esse plano que vocês criaram aqui hoje. Então, por exemplo, a sala de aula invertida é muito batido porque todo mundo conhece, mas eu fiz em questão de colocar a definição, tanto que nós temos isso muito incorporado. Então, a sala de aula invertida é quando consiste em apresentar para o aluno o conteúdo ou objeto do conhecimento, me corrija, viu, Cris Nunes? Objeto do conhecimento anteriormente à aula, né? E aí o aluno já vem munido de conhecimento, viu, Rogério? E de habilidades para trabalhar esse tipo de conteúdo, de objeto do conhecimento na aula proposta. Então isso é muito interessante. O próximo, Murilo, rotação por estações também é uma das práticas mais utilizadas em termos de ensino híbrido, que consiste também na divisão da sala de aula em pequenos grupos, em diferentes grupos, e é claro, é uma das práticas que mais me chama a atenção, porque além de trabalhar no mesmo objeto do conhecimento, cada estação tem que ter uma proposta única, ao mesmo tempo complementar. Então isso dá muito trabalho. Obrigatoriamente, para uma das estações, precisa ter um aparato tecnológico logado, né, internet, online. É isso, Rogério? Se eu estiver falando a coisa errada, você me corrige. A rotação individual, ela é a mais personalizada possível. Porque eu levo em consideração a necessidade clara e específica do meu aluno e daquele aluno em específico. Eu não vou poder pensar aqui na rotação por estações para a sala inteira. Na rotação individual, eu considero a necessidade clara e objetiva do meu aluno. Então, eu vou pensar no meu aluno e pensar em elaborar rotas, né, itinerários para que ele consiga atingir o objetivo dele e não da turma inteira. Próximo, por favor, o laboratório rotacional. Esse também é muito interessante, consiste, obviamente, em ter um laboratório em que você divide a turma em dois grupos, um fica no laboratório e o outro na sala como professor. No período de rotação, o professor ele se torna o mediador da turma e tira dúvida, faz alguma análise e de maneira autônoma, esse outro grupo fica trabalhando no laboratório. E esse é o Flex que foi, inclusive, mais utilizado no período de pandemia. Né? Ele é Flex por quê? Porque ele trabalha o online e o presencial ao mesmo tempo. Ou seja, quando a gente disponibiliza em uma plataforma um determinado objeto de conhecimento, um determinado conteúdo, você trabalha o aluno trabalha inicialmente ali, de maneira online na plataforma, e depois ele retoma isso para o professor de maneira presencial. Certo? Essas aqui são algumas das possibilidades. É inegável que hoje a tecnologia faça parte clara e objetiva dentro da educação. Isso não tem retorno mais. Se é vantajosa, não é? Cabe muito do professor hoje dominar aquela tecnologia e entender como, em determinado momento, em determinada aula, aquela tecnologia será, de fato, provedora do processo de construção do conhecimento. Tá? Então aqui, na verdade, é somente uma retomada das possibilidades das práticas de ensino. É natural que essa parte será interessante para complementar o segundo momento do nosso segundo plano, considerando o trabalho que vocês fizeram nesse primeiro momento da mão na mão. Perfeitamente, professor, muito obrigada. Agora eu gostaria que a professora Renata, né, explicasse direitinho qual é o exercício que vai ser feito agora. Né? É um exercício mais tranquilo, é uma continuação. Esse exercício, de certa forma, é um pouco mais rápido. Com certeza. Nesse mesmo documento, vocês fizeram a atividade 1, que foi a mão na massa, elaboração de um plano de aula. Abaixo, nós teremos a atividade 2. Na mesa, também vocês terão uma folha impressa para auxiliá-los. E nessa atividade número 2, vocês vão transformar o planejamento da aula numa aula de ensino híbrido, escolhendo uma das práticas. Ou, se preferirem, poderão acrescentar um campo, que tem um campo que vocês vão fazer o xizinho, e assinalarem uma outra prática de ensino híbrido. Então,
Então, será um copia e cola. Vão lá no mapa, vai copiando o componente, a habilidade, a série que vocês vão aplicar, o nome do professor pode ser um nome fictício, e aí vocês vão adaptando a aula para uma aula do ensino híbrido. Alguma dúvida? Agora só o grupo que fará a socialização, correto? Chegou a ouvir, gente? Aquele trabalhinho da aula de física, né? Para elaboração do caminho de fricção para chegar às pesquisas, aos resultados da pesquisa. Nós selecionamos o laboratório vocacional com 3 espaços: a sala de informática, a sala de aula e a sala médica. Na sala de informática, o espaço onde eles fariam a pesquisa sobre elaboração e sobre os tipos de energia, a elaboração do carrinho e os tipos de energia, né? Na sala de aula, o espaço onde ele vai tirar as dúvidas com o professor, e a sala médica é o espaço onde ele vai construir o carrinho de fricção. Cada grupo ocupando um dos espaços, 30 minutos em cada espaço, duração. 30 minutos em cada espaço. Na maior parte do momento, o papel do aluno como pesquisador e o papel do professor como mediador. Lá na avaliação, o que pode ser feito para observar se os objetivos da aula foram cumpridos. Então, observar a postura investigativa do estudante, a mudança das falas do senso comum para termos sentido. Fiz bem rapidinho, é isso mesmo. Ok. Gente, acho que dá tempo. Né? A professora que gostaria de apresentar, dá tempo de apresentar. Plano de aulas, né? Então, os itinerários, o itinerário é o ciências humanas por linguagens, né? Cultura e movimento, forma de narrar as ciências humanas, que é o mesmo. O componente é dos seus sentidos. Então, colocamos as mesmas competências, habilidades que tinha no outro, e os recursos utilizados foram o projetor, auxílio do Proatec e do professor da sala de leitura. Por quê? Porque nós optamos por trabalhar com rotações de estações e cada sala, cada ambiente da escola seria uma rotação. Então, colocamos a sala de aula para fazer a introdução por 30 minutos, porque são 2 aulas, né? Então, 2 aulas 90 minutos, colocamos 30 minutos em para cada rotação. Então, na sala de aula, introdução, então uma turma está na introdução por 30 minutos, outra turma está lá na sala de informática fazendo um desenvolvimento 1, né, que é a parte deles fazerem a pesquisa, buscarem as informações, e outra turma está na sala de leitura, né, com o projetor, fazendo lá a parte de imagens, toda essa parte da dinâmica daquela mesma aula que eu já tinha apresentado antes, de uma forma diferente. O papel do aluno, protagonismo, porque o professor não vai conseguir estar em todas as rotações o tempo todo, então ele precisa treinar o aluno para ser protagonista, para o aluno conseguir desenvolver isso sozinho. Claro que na sala de informática ele tem o Proatec para estar orientando, auxiliando, na sala de leitura ele vai ter o professor da sala de leitura, mas nem todas as escolas têm professor de sala de leitura. Então, mais uma vez, o aluno precisa ser muito protagonista para poder estar se envolvendo. E o professor também. A gente tem muita rodinha de pés para poder colocar atrás dos estudantes. E o papel do professor é ser mediador mesmo, né? Ele não é o transmissor do conhecimento superior. Ele vai estar mediando todo esse E aí, a avaliação, durante todo o processo, o professor vai tentar acompanhar junto com tudo isso. O podcast, que daí, através do podcast, a hora que ele estiver ouvindo, ele vai ver se o aluno se apropriou, se ele conseguiu construir o conhecimento necessário. Né? Então, a avaliação da aula, como a metodologia, ela só traz benefício, porque o aluno constrói o próprio conhecimento, né? O professor está ali só mediando, né? Então, o aluno que foi atrás da informação, ele que construiu tudo isso. E o recurso pós-avaliação, que é opcional que eles colocaram, nós colocamos que é para personalizar, porque às vezes você consegue
consegue perceber aquele aluno, um caso específico, de um aluno que não conseguiu atingir o objetivo que você estava esperando, e aí, então, para esse aluno em específico, esse professor vai criar uma metodologia diferenciada, vai ver um plano, uma outra ação para ele conseguir atingir aquele aluno em específico.